Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo de lutas, né, que a gente iniciou na semana antes da avaliação parcial, né? E dessa vez a gente vai focar um pouco mais em uma luta específica, né? Dessa vez é a capoeira, ok? É uma prática existente aqui na nossa cidade, é muito frequente. Se estivéssemos na presencial, com certeza nós teríamos uma prática voltada para ela, ok? Mas como nós não temos, né, eu vou passar um vídeo para vocês em que vai mostrar alguns movimentos e eu espero que vocês gostem. De início, é interessante que a gente se questione, né? A capoeira é o quê? Né? A capoeira é uma luta? É uma dança? É uma arte? É um brinquedo? Né? Então, esse é o primeiro questionamento que temos, né? E cada um tem a sua concepção. E quando a gente fala sobre capoeira, é interessante que a gente também fale um pouco sobre a origem, né? E a origem da capoeira, ela vem desde a época da escravidão no Brasil, né, em que muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores, ok? E a capoeira, ela é tida como uma forma de resistência, luta e resistência desse povo, né? Ela foi criada no século XVII por escravos africanos da etnia Banto e por causa dessa origem, né, que ela veio dos escravos, ela ficou proibida, né, até o ano de 1937. Embora nesse período todo ela nunca tenha deixado de ser praticada, né? Ela sempre foi praticada às escuras, à escondida, né? E por conta das características da capoeira, ela pode ser classificada ao mesmo tempo como dança, luta e jogo. E a capoeira ela é uma expressão cultural brasileira. Ela mistura ao mesmo tempo luta, dança, fala sobre cultura, música, artes marciais e talvez até brincadeira, né? E uma característica que distingue a capoeira de todas as outras artes marciais ou das lutas é o fato de ela sempre vir acompanhada de música, né? Que ela pode ser cantada ou até mesmo tocada pelo próprio capoeirista, né? E a palavra capoeira, ela vem do tupi, né? Acredito que ela seja originária do tupi e refere-se a mata rasteira, né? Que era onde ela era praticada antigamente. E uma curiosidade ainda falando das origens é que a capoeira ela é caracterizada por golpes, né? E esses golpes eles são ágeis, né? São golpes rápidos e são às vezes difíceis de ser praticado. Alguns, né? Ela se utiliza de pé, mão, cabeça, joelho, cotovelo. Ela também se utiliza de elementos da ginástica, né? Alguns movimentos mais acrobáticos, né? E golpes deferidos também eles podem possuir alguns instrumentos, né? Como bastões ou facões, né? E esse último ele é proveniente do maculelê, né? Para quem assistiu há uns 2 ou 3 anos atrás, teve uma apresentação de maculelê aqui no ginásio, eu na abertura da semana do município, ok? E lá eles utilizavam bastão, utilizavam facão, utilizavam o fogo, né? E a capoeira ela é sinônimo de malandragem, por isso que ela sofria só forte discriminação na época, né? No período em que foi proibida no Brasil. Ela era geralmente praticada à noite nas senzalas onde os escravos ficavam acorrentados, né? E também praticava-se a capoeira nos quilombos, principalmente no quilombo de Palmares. Né? Outro local também que ela era praticada era nas capoeiras, né? Que seria uma espécie de uma mata com uma vegetação mais baixa, né? E embora ela fosse proibida, há registros da prática da capoeira nos séculos XVIII e século XIX, tanto em Pernambuco como no Rio de Janeiro como em Salvador, né? E ela foi proibida após um decreto do Marechal Deodoro da Fonseca, né, e dizer que a partir de 11 de outubro de 1890, quem fosse pego praticando a capoeira ia sofrer uma espécie de punição, ok? E apenas na década de 1930 foi que a capoeira ela foi liberada. A capoeira ela pode ser dividida em alguns estilos, a gente vai falar aqui sobre três, né? A capoeira de Angola, a capoeira regional e a capoeira contemporânea, né? A de Angola, ela tem como principal representante o mestre Pastinha, né? E ela tem algumas características mais específicas, como por exemplo
tradição dos mestres antigos. Ela tem uma música mais lenta, tem uma formação de bateria formada por 3 birimbaus, um pandeiro, um agogô, um reco-reco e um atabaque. Né? Ela tem uma movimentação mais rasteira e ela pode ser tida como uma brincadeira, uma dissimulação e precisa de malícia. Né? Uma característica dela é que ela não é mais tão utilizada hoje em dia, não tem mais essa associação à capoeira atual com a capoeira de Angola. Ela não é muito praticada nos dias atuais. Tem também a capoeira regional, né, que é a capoeira mais praticada nos dias atuais, tem mais a ver com o que é praticado principalmente aqui em Banabuiú. Né, e a capoeira regional ela foi criada na década de 1930 por Mestre Bimba. Né, e foi também graças a ele que a capoeira deixou de ser proibida, quando ele apresentou a capoeira para Getúlio Vargas, que era o presidente da época. Né? Os capoeiristas da capoeira regional eles passam por graduações, né? Isso vai variando de acordo com o nível técnico, né? Eles vão passando essa avaliação e vão recebendo cordões. Na roda, o assistente eles podem bater palmas e também participam do coro, né? Ou do canto, como é conhecido. Né? Ela possui algumas características mais específicas, né? E uma característica muito forte dela é que ela incorporou golpes de outras lutas, né? Seja ela do jiu-jitsu ou do karatê. Tem uma movimentação mais rápida, né? Tem uma formação de bateria que necessita de um berimbau e um pandeiro, né? Tem uma música mais rápida e o aspecto de combate ou competitivo, né? Nesse tipo de capoeira ele é muito forte. E por último tem a capoeira contemporânea, né? Que ela foi criada na década de 70, né? Por alguns rapazes do Rio de Janeiro. Tem uma história curiosa que foi que por conta que alguns rapazes ficaram fascinados com a prática da capoeira, tentaram aprender, né, mas como os capoeiristas viviam mais na periferia, né, eles não foram tão aceitos por serem de classe média, né, então eles decidiram que uma vez por ano eles iriam viajar para a Bahia, né, e quando eles viajavam para a Bahia, cada um treinava com um mestre diferente, né, e quando eles retornavam, eles passavam os conhecimentos adquiridos para outras pessoas, né. E esses rapazes eles criaram um grupo com o nome de Senzala. Ela possui alguns instrumentos para a sua musicalidade, né? Fora a fala e a palma. Né? E ele tem alguns instrumentos mais básicos, né? Como o berimbau. E existem 3. Tanto o berimbau viola, como o gunga, como o médio. Né? Tem o cachixi, o atabaque, o agogô, o reco-reco e o pandeiro. Em 2014, a roda de capoeira ela foi considerada um dos símbolos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, né? E por isso ela foi dada como um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Né? E o reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco ela é uma conquista muito importante, porque ela, para a cultura brasileira, ela expressa uma história de resistência, de luta negra no Brasil, tanto durante como após a escravidão. Né? E ela é originada no século XVII, em pleno período escravista, né? E desenvolveu como uma forma de sociabilidade e solidariedade entre africanos escravizados, estratégias para findarem com o controle e a violência, e hoje em dia é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional, além de praticada também em mais de 160 países de todos os continentes, em todos os continentes, no caso. E a capoeira também ela tem alguns golpes, né, específicos dela. O principal delas é a ginga, que é daí que sai todos os movimentos, tanto de ataque quanto de defesa. Tem a armada, tem o aú, tem a benção, tem o rabo de arraia. E eu vou mandar um videozinho demonstrativo de movimentos para vocês, ok?